é 9,13. Então, quando eu ponho um desse tamanho e ponho de 9,13 na mesma profundidade, o que tem maior diâmetro vai ter um recalque muito maior e um recalque diferencial maior ainda. Ok. Aqui, as faixas de distorção. Por exemplo, 1 para 300 é o limite. 1 para 500 são pequenos danos no prédio. E 1 para 1000 é praticamente sem danos. Então, você com esses elementos, você pode verificar o que aconteceu. Quer dizer, se esse dano foi na estrutura, se foi na alvenaria ou algo desse tipo. Tá? Agora, enquanto o recalque máximo, que é aquele que fica exatamente embaixo quer dizer, acima, né, do diâmetro, né, da máquina, você vê, são recalques de 5 a 7 centímetros. É claro que um recalque desse, se você pegar da SEDAI, por exemplo, as tubulações de água, elas dificilmente vão aguentar. Vai acabar rompendo. E esse é um dos maiores problemas, como rompeu lá nessa... Essa é da Barão da Torre. É a primeira a arrebentar, é a da SEDAI. Ok. Eu fiz isso aí para mostrar, no caso aí são 2 túneis dos recalques diferenciais em função da altura, da profundidade, etc., para se ter uma ideia, de o que vai acontecer. Quer dizer, o fato é sempre o seguinte: quanto mais longe você estiver, evidentemente, tanto menor vai ser o recalque absoluto, né? Quanto mais perto você estiver, tanto maior será. E a mesma coisa ocorre com a profundidade em relação ao diâmetro desse brinquedo. Ok. Quanto maior o diâmetro, eu ponho aí, para a mesma profundidade de escavação, maior é o recalque. Recalque diferencial também. Então, o recalque diferencial, o que é o recalque diferencial? É você fazer isso, né? Uma perna flat e a outra vai aguentar o rojão. Então, essa diferença é que faz o prédio ser liquidado, né? Na hora que você passa os limites, né? Porque todo prédio ele tem seus limites. Então, se você fizer um recalque diferencial entre 2 pilares muito forte, você pode ter problemas também graves. Aí está o half pack, né? Ali vocês estão vendo essa curvinha assim, parece uma curva de Gauss. Ela é aquela área churada ali, é a área de recalque. E aquela onde está o shield ali embaixo, né? Ele tem a distância. Quer dizer, aquilo ali é o recalque máximo dele. Se o prédio tiver por ali, for um prédio de sapata, etc., nós tivemos um problema aqui na Siloper, que a Siloper é toda ela fundação rasa, né? E sabem que ali é Uruguaiana, é Rua da Vala, é o nome, Rua da Vala, né? Com argila mole até não poder mais e nível de lençol d'água 1,5 metro da superfície. Nós temos um metrô ali dentro, né? Então, houve, na parede de diafragma, fugiu areia ali. E, fugindo areia, o operário, todos eles eram treinados para pegar a estopa, imediatamente colocar e chamar para a gente tomar as providências todas ali. Pois bem, ele não chamou, ele não tinha estopa, sei lá, qualquer coisa, a empreiteira deu uma falhada nisso aí, e a areia passou para dentro do metrô. Ela fez assim, ó, direto, 6, 7 centímetros. Mas aguentou firme, porque era muito bem feita a engenharia da Casa Siloper. Ok. Aí, mostrando, tem toda uma metodologia, isso é uma metodologia mundial. Eu apresentei isso, inclusive, lá na Associação Francesa de Travaux Souterrains, né? Que depois te disseram que a gente não conseguia fazer, né? Nós fomos apresentar lá. Ok.
projeto, inclusive, era na época da sondotécnica. Aí estão as curvas de Peck, para rocha, argila, solo, areia, etc. Né? E tem toda uma metodologia que eu trouxe, né, para você poder fazer esses cálculos. Ok. Isso é coisa, não tem jeito, isso tem que ser feito, não pode ser mudado da noite por dia, na minha opinião. Pode ser, eu esteja redondamente enganado. Ok. Aqui é São Paulo, para mostrar que a água também não está aí, né? É isso que eu estou querendo colocar, mas eles aprofundaram mais o metrô. Aí está em torno aí de 15, de quase, tem uma parte de 15 e outra de quase 20. Ok. Aí isso é interessante. É a percepção que vocês têm que ter em casa, né? Na hora de começar, todo mundo, eu fui para estudar o problema da trepidação quando o shield passa. Fiz um trabalho, mas levaram lá para o pessoal você não tem problema nenhum, o shield não faz isso. Mas vocês sabem disso, que quem está com o shield passando sabe que tem. Então eu fui pesquisar na bibliografia, etc, né? E aí fui ver que na Inglaterra, em tudo que é lugar, ele vibra. Para você saber qual é a vibração, né, mais complicada, por exemplo, 0,25 milímetros por segundo de vibração, tá, é apenas perceptível. É aquele troço assim engraçado, só isso aqui está dando uma tremidazinha, né? É 0,25. Agora, claramente perceptível é entre meio e 2,5. Quer dizer, claramente é aquele já quase virando, né, terremoto, ou modo de dizer. E o desagradável, esse então é terrível. E aí, nessas colocações, é que você tem os estudos que são feitos, né, no mundo inteiro, onde os prédios, evidentemente, começam a ser danificados. Né? Ok. Bom, a rocha, ela, diferentemente da outra, ela, por exemplo, você passa com ele, um shield, ou pode fazer uma obra, não tem problema nenhum, debaixo até do Cristo, né? E a rocha, ela faz automaticamente, ela arqueia, enfim, ela cria um arco, vamos chamar assim, e pode ter o que você quiser, e só uma parte dele é que desse esforço vai para o shield ou vai para o túnel que está sendo feito, que é aquilo ali que vocês estão vendo da rocha. Ele é calculado para aquilo e não todo o sistema, tá certo? Mas o problema de rocha, por isso eu falei de ter fazer a tal integral que eu tinha lá, é uma pena, pô. Eu tinha lá na minha sala todo um sistema feito de tirar da rocha. Você vê todos os elementos de problemas que você tem na rocha. Você não é surpreendido, como São Paulo foi. Ok. Que pode esmagar, tá vendo? São dois tipos. Você tem a que forma realmente o arco para você e tem a outra que inverte o processo. Esmaga. Isso, é claro que o pessoal diz, não, isso não aconteceu em São Paulo, mas é o que está escrito pelo IPT, foi o que aconteceu em São Paulo. Ok. E por que aconteceu em São Paulo? Repara só, as sondagens onde é que estão, e exatamente onde o túnel ia fazer, não fizeram a sondagem. Se tivesse feito a sondagem, lá, teria detectado. Achar que vai olhar a rocha e vai saber tudo que ela tem e o que ela faz é bastante difícil. Né? Ok. Bom, era isso que eu queria falar, mas colocando para vocês o seguinte: tem que haver um diálogo. Não adianta o governo do Estado ele não querer ter diálogo. Eu e o William tentamos falar muitas vezes mesmo.
A gente até brinca, pô, se o telefone fosse assim, o Williams já estava sem dedo, né? Porque ninguém atendia. E a gente queria conversar sobre a linha 4, conversei com o Pezão sobre a linha 4, ele ficou preocupado, disse que ia marcar uma reunião, chegou até a me convidar, né, para fazer aquele, sobre o Comperj, né? Eu aproveitei a oportunidade para falar, mas não aconteceu nada. Então, é aquilo que eu falo sempre, acho que eu devia fazer tudo ao contrário, né? Porque aí seria uma maneira da gente, de repente, quem sabe, poder fazer, porque é impressionante. Se você disser que faz aqui, ou essa, mas essa não vale a pena, a melhor é essa, vai ser feita aquela. Até o arco viário, nós, na época lá do DR, fizemos qual era como ele deveria passar. Eram duas alternativas. A que foi feita e a que o DR estava dizendo para fazer. Por quê? Porque lá em Tinguá, etc e tal, você ia encontrar as pererecas da vida, vai encontrar uma série de coisas, porque ali é tombado o patrimônio histórico, o DR conhece aquilo para valer, então nós fizemos para a parte de baixo. Então eu falei, bom, legal, fui na Firjan, vamos ser na parte de baixo. Tá? Quando eu olhei, foi tudo para a parte de cima. Então, eu acho que a gente precisa ter mais humildade nesse processo. Estudar vale a pena, né? E quando alguém falar alguma coisa, que a crítica vem para o bem. Eu fiz o metrô do Rio debaixo de paulada de editoriais, etc. E a gente respondia com trabalho, né? Então, e aprende. Muita coisa você aprende com os outros. Às vezes, leigos no assunto sabem até muito mais. Tem uma forma de poder te mostrar coisas que você não está vendo. E trocar ideia não tem coisa melhor. Por exemplo, podia estar aqui, qual é o problema de não estar aqui? Eu não vejo nenhum problema de não estar aqui. Digo melhor, de não estar aqui, de não ter vindo para cá, não ter vindo para cá. Né? É só isso que eu acho, entendeu? Para discutir, ninguém vai humilhar ninguém vai fazer nada de mal nesse processo. Eu posso dizer, só para encerrar, dentro dessa colocação, da simplicidade das coisas, eu tive, nessa linha 4, um problema sério com o Jaime Lerner. O Jaime veio para cá, eu aplaudi, achei ótimo, tudo maravilha. Até o dia que ele foi fazer essa linha, a linha 1A, né? De colocar o trem da Pavuna em Botafogo. E eu mostrei para ele que isso não seria legal, etc. Aí a CEAERJ fez um grande debate público, e esse debate público, evidentemente, ele não conseguiu passar. Aí, quando ele virou governador, ele me chamou para resolver os problemas de concessão dele lá, os maiores problemas. E uma coisa que ele disse foi o seguinte: olha, Magdalena, eu me sinto à vontade de te chamar, porque eu estou precisando que você venha para cá para resolver um problema. Porque nós tivemos aquele problema lá atrás, mas em nenhum momento eu me senti humilhado, me senti danificado por qualquer coisa. Pelo contrário, você sempre foi ético. Então, quer dizer, e fiz o trabalho para ele todo. E somos amigos. Então, quer dizer, sabe, o fato de você estar fazendo uma crítica ou uma sugestão, que você pode até ser contra, isso tem que existir. Porque senão, ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade e acho que ninguém é dono da verdade. Tá? Então era isso que eu queria colocar para vocês. E agora, qualquer pergunta, etc., também estou à disposição. Mas não, agora, vamos primeiro... Obrigada. Agora, nós vamos abrir para perguntas em seguida. Agora é o promotor de justiça, José Alexandre Maximino, né, representando o Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde. Eu vou falar sentado e, na medida do possível, se depois puder colocar o slide, cumprimentar a mesa, a senhora Inês, o senhor Nilson, o professor McDowell, o William, os senhores e as senhoras, e vou tentar resumir o objeto do inquérito civil e entrar diretamente no ponto que nós vamos abordar hoje. O Ministério Público apura, na verdade, desde antes da implantação, com o Dr. Carlos Frederico Saturnino, na primeira promotoria,
E atualmente nós atuamos em auxílio, ou seja, é uma força-tarefa entre 5 promotores, e o Dr. Carlos Frederico faz parte desse grupo, dessa força-tarefa, do licenciamento e agora do acompanhamento nessa fase das obras do metrô da linha 4, da ampliação. Acho que todos sabem que existe uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, pela primeira Promotoria de Meio Ambiente, justamente questionando a fragmentação do licenciamento. Acho que já foi colocado aqui a questão do traçado original, do posterior estudo de demanda, e nessa ação se questionou que você não teria, com essa fragmentação do licenciamento, a visão do todo, sobre vários aspectos, do estudo de alternativas, da dimensão dos impactos na fase de obras e de operação, como isso impactaria o sistema como um todo. Então, nessa ação se questionou, primeiro, a criação da Estação General Osório 2 e o documento de averbação que foi concedido, quando, na verdade, seria necessário, no mínimo, um EIA-RIMA, porque houve uma alteração, e, na verdade, ela serviria muito mais à linha 4 do que à linha 1, como foi apresentado no licenciamento. A estação Gávea, em 2 níveis, o que até hoje se busca no processo o reconhecimento do pedido pelo Estado de que ela seja feita assim, parece que agora vai, não como seria, mas em algum momento isso quase deixou de ser feito, essa estação em 2 níveis, mas por muita insistência do Ministério Público e da sociedade civil, que sempre também respaldou as associações, muito o trabalho do Ministério Público. E além da Estação General Osório 2, da questão da Gávea em 2 níveis, o próprio licenciamento como um todo, que deveria ser submetido a uma audiência pública, com todos os estudos, e não versões preliminares dos estudos, a sociedade civil para um amplo debate, né? Eu acho que quanto a todos os impactos, ou seja, a transparência no processo de licenciamento e a participação pública, ou seja, uma gestão democrática da cidade com todos os questionamentos. Essa ação tramita e esse inquérito sobrou para apurar. Ele permanece, ele prossegue. Os impactos nas 3 praças mais impactadas, Nossa Senhora da Paz, Antero de Quintal e Jardim de Alá, o impacto operacional da linha 4 no sistema, ou seja, na linha 1 e na linha 2, e nesse trabalho o professor McDowell tem ajudado bastante, outros engenheiros também, o próprio Solicínio também comparece permanentemente. Na questão das praças, a doutora Regina também comparece bastante. O próprio William tem participado de vistorias com o Ministério Público. Então, o que permaneceu nesse inquérito civil foi a apuração dos impactos da fase de obras nessas 3 praças, 2 delas tombadas, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz, os seus acessos, questão da poluição sonora, que também é bastante levantada pelos moradores, e o cenário futuro, a operação da linha 4, como ela vai interferir na linha 1 e na linha 2, e na linha 1A, nessa linha 1A. E o GAT está fazendo esse estudo até com base em informações